os móveis assumindo outras funções, por exemplo, um buffet como rack. Como que a gente pode definir assim outras funções para os móveis? Eu acho que a gente tem que quebrar isso que a gente coloca, né? Que o rack é rack, que o buffet é buffet. Na verdade, são peças de apoio para nossa casa. Tanto porque a gente tem que ter peças flexíveis e versáteis, porque hoje a gente está num ambiente, amanhã depois nós nos mudamos e a gente não precisa abrir mão de um elemento que a gente tem na nossa casa. Então a gente pode ressignificar o uso deles, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar, no lugar de um rack, por exemplo, a gente colocar um banco horizontal. Ele dá leveza, dependendo do ambiente, ele traz apoio para decoração, né? E hoje em dia a gente tem TV, um aparelhinho pequeno, no máximo a internet já conectada na TV. Então antigamente a gente precisava de móveis mais específicos, né? Para colocar os equipamentos. Hoje a gente tem essa versatilidade. Né? Outro elemento que eu acho bastante interessante da gente compor e que ele tem assim N possibilidades são as cristaleiras. As cristaleiras, além da gente colocar os cristais e organizar dentro da sala de jantar, ela é basicamente uma estante envidraçada. Então ela pode servir para colocar coleções de coisas que você traz de viagem, e isso ficar de uma maneira bonita, exposta dentro do teu ambiente. Ela pode estar dentro de uma biblioteca ou do home office, né, deixando os seus livros ali de maneira organizada também. Pode estar como uma sapateira, num quarto de bebê com as roupinhas dobradas, tudo encaixadinho, fofinho ali. Então, são elementos que a gente é um armário. É assim que a gente tem que ver. A gente não precisa necessariamente pontuar que serve para aquilo. A gente já usou bastante também cristaleira em ambientes comerciais, deixando as portinhas abertas, colocando produto. Então, sei lá, quem vende produto em casa, às vezes vende compotas, geleias, por que não ter uma peça dessa no seu ambiente, né, de comercial? Uma peça bonita, onde o seu produto também vai ser mais valorizado. Sim, que legal. E vai deixando também a identidade ali no móvel, né? Porque você que decide que função que ele vai tomar, né? Exatamente. Esse significado, né, o signo, quem dá é a própria pessoa. Você falou que a cristaleira a gente pode usar como uma biblioteca, às vezes no escritório, no home office. Dá algumas dicas pra gente de organização no home office, ainda mais nesse momento, né, que tá todo mundo em casa, trabalhando em casa. Eu acho que é fundamental a gente ter peças específicas para acomodar a atividade. Então, seja um adulto trabalhando em casa ou até uma criança que passou a desempenhar mais atividades nesse ambiente, o que a gente tem que priorizar é ter tudo organizado, porque o nosso desempenho vai vir daí. Então, ter uma cristaleira ou um armário ou prateleiras, estantes, deixando tudo à mão, separando as atividades em pastas, caixas, gaveteiros, arquivos. Você ter as coisas que você precisa acomodadas próximos de você e de maneira que a tua mesa fique limpa, né, fique organizada, vai fazer você desempenhar melhor, né? A questão até do foco, como alguém focar melhor trabalhando em casa, né? Eu acho que começa daí, começa de ter um ambiente organizado, ergonômico. Então, assim, uma cadeira confortável, uma mesa de dimensões confortáveis, né? Tem gente que usa o computador, precisa fazer anotações. Então, imagina uma pessoa precisando abrir livros, fazendo anotações e usando o computador ao mesmo tempo numa mesinha minúscula, com tudo em cima. Então, essas mesinhas laterais, gaveteiros, elas até são acessórios de apoio, que você às vezes pode deixar uma gaveta entreaberta com alguma coisa ali, uma calculadora, uma coisa que você fica usando, porque, né, às vezes nem sempre a gente tem um espaço imenso para ter uma mesa de trabalho, mas tendo esses acessórios que te dão apoio. Prateleira superior também, elas são super versáteis, porque nas prateleiras às vezes a gente não tem espaço embaixo, e a prateleira faz a gente ganhar espaço para cima, na parede. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que olhar na hora de ter um home office dentro de casa. Sem contar a questão da luminosidade, né? Sempre um ambiente aberto, mas com uma luz natural melhor, né? Melhor.
E, claro, se você não tiver a possibilidade, né, de mudar alguma coisa, por exemplo, evitar ficar de costas para a luz. Então, se a luz está vindo atrás, você não vai desempenhar bem. Você vai ficar mais cansado. Então, procura colocar uma luminária de mesa ou direcionar a mesa em outra posição do ambiente que entre luz natural, de maneira que essa luz projete onde você está trabalhando. E usar cor, né? Cores iluminadas também vão favorecer isso. Agora que tem muita gente trabalhando em casa, às vezes a pessoa nem tinha, né, um ambiente apropriado para o escritório em casa, e estão meio que fugindo ali, indo para a varanda, indo para o jardim. Tem algum móvel que é específico para a gente usar fora de casa? Tem sim. Os móveis que geralmente a gente especifica para ficar na varanda, numa sacada de apartamento, são os móveis que eles têm uma certa proteção com chuva. Então, geralmente são peças em alumínio, com pintura eletrostática, porque essa pintura vai evitar que se enferruje. Então, também quem tem casas próximos de praia, né, no litoral, a pintura eletrostática ela também protege o móvel que vai ficar fora. E claro, para quem de fato vai deixar o móvel no sol, tecidos específicos, eles também ajudam, eles repelem água, repelem óleo, eles são fáceis de você lavar, porque são tecidos com uma certa proteção solar, que não vão ter desbotamento. Eventualmente também a gente tem acabamentos junto com o tecido em fibra. Essas fibras, se elas são fibras sintéticas, elas também não vão desbotar e vão poder ficar para fora de casa sem nenhum problema. E a fibra sintética é que ela já traz esse toque de natureza, então você pode colocar fora da sua casa, né? Exato. E ela tem a questão da trama, né? A fibra, você pode escolher diversas tramas, diversos formatos, e eu acho que traz um pouco da manualidade ao produto, né? Essa questão de saber que aquilo foi feito por alguém, porque Sim. As máquinas elas tramam até certo ponto, né? Geralmente essa parte da trama ela é totalmente manual. E os móveis em madeira, eles podem ficar fora de casa? São madeiras específicas, tá? São madeiras que já têm um tratamento. Então, por exemplo, o cumaru, que é uma madeira bastante resistente, ela sim pode ficar fora. Claro que você tem que ter todo o cuidado de tempos em tempos passar um verniz, uma seladora nele, para que ele fique sempre com um aspecto bom, mas não é qualquer produto. Então agora vamos voltar um pouquinho para dentro de casa de novo. Quando a gente vai, por exemplo, integrar ambientes, vamos colocar a sala de estar junto com a sala de jantar. Qual que é a mesa de jantar mais recomendada para esse ambiente integrado? Hoje até é muito mais comum, né, a gente integrar esses ambientes. A gente tem, na nossa vida, a gente tem socializado mais, né? Então essa integração, ela acontece justamente por conta da socialização. Agora, como que eu posso dizer qual é a mesa mais recomendada para esse ambiente integrado? Aí vai depender do formato que teu ambiente tem. A maioria dos ambientes de sala são ambientes mais retangulares. Então, sem dúvida, se a planta da tua casa é mais retangular, uma mesa mais retangular, ela vai favorecer os ambientes de circulação. Plantas mais quadradas, geralmente as mesas redondas ou as mesas quadradas, elas vão desempenhar melhor. Então, o que vai mandar nisso daí é o formato do ambiente que você tá. Mas claro, se for um ambiente grande, aí não vai fazer diferença, porque você vai poder trabalhar qualquer uma. A mesa redonda, por exemplo, ela facilita a socialização, porque todo mundo se vê, né? Diferente de uma mesa retangular, que às vezes é mais comprida, que para você conversar com a pessoa lá da outra ponta, você acaba tendo que... Fica mais difícil. Fica mais difícil. Se você quer socializar, né, mas não tem como colocar uma mesa redonda na tua casa, as mesas ovais ajudam, porque as pontas elas são mais afuniladas, então você tem também uma leve proximidade entre as pessoas que estão ali. E a mesa quadrada, ela é recomendada para qual tamanho de ambiente? Então, a mesa quadrada, se ela for uma mesa que cabe duas pessoas, no caso 8 pessoas, né? Não, mas é isso mesmo. Se ela cabe 8 pessoas ao redor dela, ela vai ter pelo menos uma largura, o que a gente fala? Tanto retangular, tá, quanto quadrada. Pelo menos 60 centímetros no mínimo por pessoa. Então nunca trabalhe com menos que isso, senão as pessoas vão acabar se tocando ali, não vai ser gostoso. Então na mesa quadrada,
de 8 lugares, ela acaba sendo uma mesa bastante grande. Então, o meio da mesa, não sei se vocês já viram isso, ele acaba ficando um pouco mais distante de todo mundo pegar as coisas, tá? Agora, se é uma mesa quadrada de 4 lugares, ela é super versátil, porque essa aí a gente encosta em parede. A quadrada de 8 também, a gente pode encostar em paredes e fazer com que ela se torne só para 6 lugares, depois puxar, colocar banquinhos ali. Mas essa versatilidade que a mesa vai te dar, ela ocorre principalmente se a base for central. Então, se você tem uma mesa de base central, você consegue configurar N ambientes, né, de N formas, encostar na parede, puxar, acomodar mais um. Às vezes você tem só 8 cadeiras na tua casa, mas você tem 2 banquetinhas que ficam ali, às vezes no centro da tua sala de estar, que você pode, num dia que chegar mais gente, acomodar. Sim. Né? E isso é legal de falar, a distância que uma cadeira tem que ter de outra para ninguém ficar apertado, como que é? Qual que é essa distância? Sim, são 60 centímetros. Então, claro que geralmente no mercado a gente encontra mesas padrão de 1,40 m por 1,40 m, que são as quadradas. Então a gente tem aí os 60 centímetros mais uma folguinha, porque se for uma mesa com pés na ponta, né, essa folga ela acaba sendo necessária para a gente encaixar. Então, sempre pense na média de 60 centímetros.